Que me acompanham aí. Vamos começar o nosso conteúdo exclusivo? Então, eu comecei essa live falando uma frase, né, um dito popular, mais um ditado popular daqueles que carregam sabedoria. Esse ditado diz assim: 2 pesos e 2 medidas. Esse é mais um ditado popular. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Quem aí já ouviu essa expressão? Quem já usou essa expressão, 2 pesos e 2 medidas? Quem já usou e quem sabe me explicar o que significa isso? 2 pesos e 2 medidas. Vamos lá, eu quero a sua interação aí, vamos interagir com a nossa live. Me diga aí, 2 pesos e 2 medidas, o que você entende por isso? Camilinha, fala aí pra mim. Você que já escreveu aí, 2 pesos e 2 medidas. Que expressão é essa? Como utilizá-la? E será que nós vamos achar, de fato, uma expressão correspondente na palavra de Deus? A Pietra Constalonga disse: eu nunca ouvi essa. A Camila disse: eu nunca usei não é do meu tempo. Misericórdia, Camila. Pelo amor de Deus. A Michele Eira, graças a Deus, você me salvou aí, né? Você que é uma mulher moderna, né? Uma jovem aí, cheia de vida, pôde me salvar dessa roubada aí. Camila disse que não é do tempo dela, não. A Cristiane Lourenço diz: imparcialidade, bom, quando há um julgamento desigual, disse Felícia Menta. É exatamente isso, 2 interpretações sobre a mesma coisa. É mais ou menos isso também, né, Cristina Monteiro? Porém, acrescentado dessa avaliação, né, dessa interpretação, um juízo, um julgamento. É exatamente isso que essa expressão quer dizer, né? Ela, apesar de ser utilizada de forma usual, 2 pesos e 2 medidas, o correto deveria ser 1 peso e 2 medidas. Esse seria o correto. Essa frase ela é atribuída de fato a Sócrates, desde a Grécia Antiga, e ela é utilizada exatamente quando existe uma conduta diferente em situações idênticas. É quando você trata pessoas na mesma condição de maneira diferente. É quando você é imparcial. Isso significa imparcialidade. Tratar uns de uma forma e outros de outra forma por conveniência, né? Por conveniência. Então veja, isso é muito comum, infelizmente, né? Você, às vezes, tem ou se envolve em uma situação idêntica e trata pessoas ou coisas ou situações de maneira diferente. Então, a gente vê isso muito acontecendo. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, né? A gente vê dessa maneira, mesmo tendo o Senhor Jesus nos alertado a isso, né? Por várias vezes, alguns textos bíblicos dizem isso: olha, não trate pessoas de maneira diferente, não trate pessoas porque têm dinheiro de uma forma e pobres ou pessoas que não possuem dinheiro de outra. E infelizmente isso é uma conduta ainda muito comum, né? Muito comum e que causa grandes problemas e é uma conduta nociva, né, aos relacionamentos humanos. Você tratar as pessoas com parcialidade. O que é parcialidade? Conceitualmente, parcialidade é que julga ou analisa de maneira tendenciosa. Parcialidade é que julga ou analisa de maneira tendenciosa, que age a favor ou contra algo ou alguém sem se importar com a verdade dos fatos. Torna o julgamento parcial, né? A gente tem uma outra expressão popular que a gente costuma usar, que diz assim, é puxar a brasa para sua sardinha, né? É usar de parcialidade com objetivos escusos, normalmente, né? Por pura conveniência. Te convém, você trata de uma forma, não te convém, você trata de outra. E isso, infelizmente, é terrível, né? Julgar as pessoas por meio de conveniência. Essa atitude tem impedido, infelizmente, o avanço e o desenvolvimento de líderes e instituições ao longo da história. É detestável aos olhos de Deus. Veja, essa atitude de parcialidade tem destruído. Eu já vi tanto isso, irmão, que você não faz ideia. Eu costumo ensinar, principalmente quando estou fazendo qualquer tipo de treinamento ou capacitação de líderes ou ministros, eu sempre
aponto para esse quesito. Nunca lide ou trate com as pessoas a partir daquilo que ela pode lhe oferecer. Nunca se posicione diante das pessoas com base naquilo que ela pode te oferecer ou ela pode tirar de você. Seja alguém imparcial. Haja de acordo com o que você é e não de acordo com o que as pessoas podem lhe dar, lhe oferecer ou tirar de você. Infelizmente, essa é uma conduta muito comum, né? E que destrói a liderança de alguém e destrói também o ciclo social, seja na família, seja no trabalho, seja dentro de casa, né? Na família, seja na igreja. Essa conduta costuma trazer muita destruição. Essa conduta costuma trazer a perda de pessoas excepcionais no teu ciclo íntimo e você precisa ficar realmente atento para não cometer isso, porque é quase que intuitivo você agir com parcialidade. Olha, às vezes eu vejo isso muito comumente. A gente está em determinado lugar e alguém nos cumprimenta e a gente trata as pessoas de um determinado jeito. Oi, tudo bem? E demonstra determinado tipo de humor ou temperamento. Mas se alguém que pode nos oferecer alguma coisa também nos cumprimenta na mesma condição, a gente muitas vezes muda o nosso comportamento, demonstrando uma outra atitude e um outro temperamento. Isso mostra parcialidade. Cuidado para que você não caia nessa armadilha do diabo. Deu para entender isso? Eu vou te dizer que isso é quase que intuitivo. E eu vou te dar o exemplo novamente para que você entenda. Às vezes, pela manhã, você acorda e não acordou naquele bom dia. Você acorda de mau humor e de uma maneira diferente. E alguém, uma pessoa do teu ciclo, acaba te cumprimentando. E você trata com rispidez, você trata com falta de educação, você trata sem bom humor, você trata de maneira grossa ou arbitrária. Mas aí vem alguém que pode te oferecer algo e te cumprimenta na mesma situação ou condição e você muda completamente a atitude e o comportamento. Isso se chama parcialidade. É você agir com conveniência. Seja autêntico. O que é que vai me blindar, que vai me proteger contra a parcialidade? Autenticidade. A autenticidade vai blindar você da parcialidade. Não seja parcial, seja alguém imparcial, seja alguém realmente autêntico. Amém? Por quê? Porque, primeiro, isso é destrutivo. Segundo, é detestável aos olhos de Deus. Então, não use de um peso e duas medidas. Essa deveria ser a expressão correta, ao invés de 2 pesos e 2 medidas. Ela deveria ser: não use um peso e 2 medidas. Ou seja, como é que eu posso pesar 1 quilo, né, de algo ir para um e 1 quilo de algo para outro, e quando você for medir, 1 quilo de um é menor e 1 quilo de outro é maior, se o produto é igual? Isso é detestável aos olhos do Senhor. Deu para entender isso? Eu não posso usar um peso e 2 medidas diferentes. Se é um peso, a medida precisa ser igual. A medida precisa ser a mesma. É assim que as coisas devem sempre funcionar. Por isso, Provérbios capítulo 11, nós entramos hoje no capítulo 11 de Provérbios, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo de número 11, versículo de número 1. O uso da balança desonesta é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Veja que interessante, que é uma interpretação diferente para a mesma verdade, né? O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Ou seja, você precisa ser autêntico, você precisa ter apenas um peso para a mesma medida. Provérbios capítulo 11, versículo de número 1. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Veja, Deus detesta a parcialidade. Tem um texto que está lá em Filipenses, eu quero abrir para você.
Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Aleluia. Eu vou abrir esse texto na versão A Mensagem, que é bem interessante, porque vai mostrar qual é a conduta desejável, ou a conduta que Deus espera de nós. Cadê você, a mensagem? A mensagem. Diz assim a palavra do Senhor, olha só que interessante. Se vocês receberam algo bom do Senhor, ou por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na sua vida, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se tem um coração, vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não jogue sujo, não bajule ninguém, só para conseguir o que deseja. Veja que a Bíblia nos instrui a isso. Não use de parcialidade ou bajulação apenas para conseguir o que você quer. Não use de parcialidade ou bajulação para tirar proveito de uma relação. Não seja alguém parcial. Ponha o interesse próprio de lado e ajude os outros em suas jornadas. Não fique obcecado por tirar vantagem. Esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Ou seja, tente pensar como Cristo pensava. Mesmo em uma condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. Então veja, nós não podemos usar da parcialidade para tirar proveito das relações humanas. Isso é detestável aos olhos de Deus. A balança desonesta. Deus chama isso de balança desonesta. Você tratar um com peso e outro com outro. Sendo que a relação é igual, sendo que a relação é a mesma. Sabe? Às vezes você precisa tratar determinada situação e por causa da relação que você tem com as pessoas em que você deve tratar aquela relação, você aplica uma ação sobre um e uma ação diferente sobre o outro com vistas a tirar vantagem ou querer se beneficiar. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é detestável aos olhos de Deus. Deus espera que nós sejamos imparciais em todas as nossas relações. Então veja, balanças desonestas significa parcialidade. Deus julga com justiça e espera que nós, seus filhos, tenhamos a mesma conduta. Veja, nós precisamos ter a mesma conduta que o nosso Deus. Deus é um Deus que julga com justiça. Deus nunca vai julgar com parcialidade. Não importa, Deus sempre vai julgar com justiça. E nós precisamos ser imitadores de Deus, qual filhos amados. Provérbios capítulo 11, verso 2, diz assim, com base ainda nessa mesma verdade, o orgulhoso cai de cara no chão, mas os humildes por sua sabedoria permanecem firmes. Olha que interessante. O arrogante cai de cara no chão, mas os humildes por sua sabedoria, eles permanecem de pé. Em outra versão diria o seguinte: o orgulho leva o homem à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Veja, muitas atitudes nocivas como a parcialidade são originárias do orgulho e da soberba. É engraçado, mas é verdade isso, né? O orgulho leva a pessoa à parcialidade. Você ser soberba, você ser arrogante, você ser orgulhoso te leva muitas vezes à parcialidade. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes alguém te ofendeu em determinado momento ou alguém não agiu corretamente com você. Aí na sua vez de tecer o julgamento, na sua vez de tecer realmente uma ação em prol ou contra aquela pessoa, você usa da parcialidade por causa do que ela fez com você e não julga com justiça. Isso se chama orgulho. E se chama montar sobre a vaidade e não agir em justiça. Não importa o quanto essa pessoa possa ter me prejudicado. As minhas ações não são com base no que ela fez. As minhas ações são com base na justiça de Deus, a qual eu estou firmado sobre ela. A Bíblia diz que o trono de Deus está firmado sobre justiça e equidade. O que significa? Que o nosso andar
também está firmado sobre justiça e equidade. Deus espera que nós andemos em justiça e equidade todo o tempo. Deus espera que nós não sejamos parciais, mas julguemos com justiça em todo o tipo. Porém, a humildade procede a sabedoria. O que nos faz julgar retamente, o que nos faz andar de forma imparcial é a humildade. É sermos humildes, é nos colocarmos na posição correta e ideal diante de Deus, com base na sua justiça e não na nossa. Ser humilde é ser autêntico. Quando você olha para a sua própria natureza, quando você olha para quem você é, isso reflete diretamente a humildade que parte da natureza de Deus. Ser humilde é, de fato, um traço de caráter de Deus. Provérbios capítulo 11, verso de número 3. A honestidade guia os justos, a desonestidade, por sua vez, destrói os desleais. Perceba que tudo vai variar dessa mesma afirmativa inicial de que Deus detesta dois pesos, ou um peso e duas medidas, ou balanças desonestas. A honestidade guia os justos. Quando você julga com justiça as pessoas, quando você é autêntico, quando você é imparcial, você está sendo, acima de tudo, honesto com seus próprios princípios. Você está usando de honestidade para com você e para com as pessoas também. E a honestidade é que guia aqueles que andam em justiça. A honestidade é o fiel da balança do justo. O justo, irmão, sempre vai andar em honestidade. Ele se recusa em andar em parcialidade, em balança desonestas. A desonestidade destrói o ser humano. E sabe quem anda em desonestidade? Os que não são leais. Os desleais é que andam nessa pegada da desonestidade, que julga de maneira parcial. Então veja, uma das faces da humildade é a honestidade. Eu poderia afirmar isso. Isso pode ser percebido desde a infância. Você vai perceber isso. Você pega uma criança, né, e você coloca para ela algo, diz assim, ó, é para você e seu irmão, divida. Se ela for ou trouxer já de forma intrínseca a honestidade, ela vai separar um a um, diz um para mim, um para você, um para mim, um para você. Mas se uma criança já traz traços de deslealdade, de desonestidade, certamente ela vai puxar mais para si mesmo. E isso é completamente perceptível. Aí você vai dizer, pastor, mas uma criança já pode ser desleal, uma criança já pode ser desonesta? A Bíblia diz que a astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Isso mostra algo que a ciência já provou, que o ser humano ele é formado de um terço de herança genética e 2/3 de habilidades adquiridas. Quer dizer o quê? Que 1/3 daquilo que você é, você nasce com ele. Então você pode nascer com traços de deslealdade, porém é apenas 1/3. A disciplina, a conduta correta, o ensino da justiça vai fazer com que a justiça sobrepunha a deslealdade. Deu para entender isso? Nós podemos, de fato, corrigir uma criança enquanto se há esperança. É isso que a Bíblia diz. E nós precisamos estar atentos a isso. Lembre-se que apenas 1/3 da formação humana vem de herança genética. Porém, se não ensinado, o homem pode incorporar isso ao seu caráter. Se você percebe uma criança agindo de forma desleal, desonesta, e você acha bonitinho, você acha, olha como ele é esperto. Isso não é esperteza, isso é desonestidade, deslealdade. E se você não corrigir isso com severidade, isso pode virar um traço de caráter definitivo na vida de alguém, infelizmente. Então, fique atento a isso para que você não coloque em risco a vida dos seus filhos, né? Por quê? Porque a honestidade guia os justos e a desonestidade destrói aqueles que são desleais. Provérbios capítulo 11, verso de número 4 diz assim: as riquezas de nada ajudarão no dia do juízo. Veja que interessante, no provérbio anterior a gente diz que
A deslealdade vai destruir aquele que a possui, né? A deslealdade vai possuir. É possível alguém ajuntar riqueza de forma justa e piedosa? Claro, sim, é completamente possível, né? Porém, nem todos aqueles que ajuntam riqueza foram abençoados por Deus. Nem todos aqueles que carregam, né, o acúmulo de riqueza na sua vida como fruto pode ser taxado de abençoado. Muitas vezes o acúmulo de riqueza pode ter sido feito ou alcançado por vias desonestas. E nessa riqueza, no dia do juízo, nada vai ajudar ao desonesto. Não é verdade? Então veja, mais uma vida justa o livra da morte. O que eu quero mostrar é que nesse caso, a riqueza nunca foi a causa dos problemas da humanidade. Não é a riqueza o problema do homem. O problema do homem é o amor à riqueza. É o apego à riqueza, tornando a riqueza Deus sobre a sua vida. Veja, Jesus disse que você não pode servir a dois senhores, com base certamente nessas verdades que ele mesmo recebia para a sua própria vida. Ninguém pode servir a dois senhores. Veja, você tornar a riqueza senhor da sua vida, você está comprometendo inclusive a sua própria salvação. Eu não estou dizendo que você perdeu a salvação porque está amando a riqueza, mas você pode comprometer facilmente a sua salvação pelo amor à riqueza. Você pode simplesmente abandonar o caminho da justiça e da verdade, porque você ama com avidez o dinheiro fácil, o lucro, o dinheiro, o vil metal. Então, atente-se para isso, porque as riquezas de nada ajudarão você no dia do juízo. Veja, e esse juízo não necessariamente está falando do juízo final. Todo aquele que peca inicia um processo de julgamento, de um juízo ali. E a riqueza de nada vai, de fato, ajudar nesse dia, no dia do juízo. Você precisa, de fato, agarrar-se à verdade com justiça, a Jesus de Nazaré como Senhor da sua vida, para que esse possa te perdoar pecados, para que esse possa te livrar da condenação eterna. Então fica atento, fique esperto, porque as riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra o homem da morte. Provérbios capítulo 11, verso de número 5, ainda diz assim: a integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado sobrecai sobre o perverso. Veja que interessante. A integridade dirige os passos do justo. A integridade guia os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os ombros do perverso. Andar em justiça é o caminho natural dos filhos de Deus, mas o pecado sempre trará peso e condenação. Fique atento nisso. Muitas pessoas têm asseverado, têm pregado, têm falado que o pecado já não traz nenhuma condenação. Isso é mentira. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus não vivem pecando. Se você está em Cristo e vive pecando, a Bíblia diz que você é mentiroso, porque ele não está em pecado, né? Isso não quer dizer que, infelizmente, aqui e acolá você não tropece, não cometa qualquer tipo de deslize. Isso, infelizmente, pode acontecer, mas você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação, é o preço pelo nosso pecado, e nós podemos nos livrar de toda a condenação porque estamos em Cristo Jesus. Mas, de fato, o que a Bíblia diz, que andar em justiça é o caminho natural dos filhos de Deus, mas o pecado sempre trará o seu preço. O salário do pecado é a morte, nunca deixou de ser e nunca, infelizmente, deixará. O que pode acontecer conosco é que um dia, de fato, nós seremos glorificados e o pecado não terá mais nenhuma ação, nem de tentação sobre a nossa vida. Por enquanto, o pecado não tem poder sobre nós, porque estamos na graça e não na lei. Na lei é que nós éramos escravos do pecado, e escravo não tem decisão própria, escravo não tem, de fato, escolha, escravo não tem opinião, escravo não tem decisão, escravo vive para o pecado. Mas nós somos libertos do império das trevas e transformados em filhos de Deus para que vivamos vida reta, justa e piedosa. Portanto, o pecado não terá mais domínio sobre nós,
porque não estamos na lei, e sim na graça. Bom, chegamos ao final, mais uma manhã, mais um estudo sistematizado do livro de Provérbios, e agora nós entramos no capítulo de número 11. Olhamos e estudamos, analisamos individualmente 5 versículos, do 1 ao 5. Segunda-feira, nós temos um encontro marcado aqui às 11 horas da manhã, onde nós daremos sequência a esse estudo maravilhoso. Lembrando que amanhã tem culto às 9 da manhã, às 10h30 e às 19 horas. Se você está em Belo Horizonte, o convite é para você participar presencialmente conosco. Dê preferência aí no culto das 9 da manhã. Está ficando mais tranquilo, das 10h30 está ficando bem cheio. Então, se você quer um pouquinho mais de tranquilidade, vai no das 9. Vai ser um prazer receber você lá. E quem não está em Belo Horizonte pode assistir o nosso culto por meio da internet no canal da Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte. Então, assiste lá, 10h30 da manhã e 19 horas, o culto será transmitido. Pessoal, eu quero dar um recado para você. Hoje à noite, às 23 horas, nós não teremos a transmissão da nossa live exclusiva. Pastor Marcelo, por quê? Por quê? Porque hoje eu estarei em São Paulo, capital, onde amanhã eu estarei celebrando, junto com os irmãos da Igreja Verbo da Vida de Vila Matilde, 15 anos. A festa de 15 anos, o aniversário da igreja lá. E eu estarei como convidado especial, trazendo uma palavra que edifica a vida daqueles irmãos lá em São Paulo. Então, hoje eu estarei viajando a partir das 20h30, se eu não me engano. Então, não teremos a transmissão da nossa live exclusiva hoje às 23 horas. Tá bom? Mas, segunda-feira nós estaremos juntos mais uma vez a partir das 11 horas da manhã com o estudo sistematizado do livro de Provérbios. E você vai ser certamente o meu convidado especialíssimo, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem na paz e até segunda-feira, em nome de Jesus. É sempre bom estarmos juntos todas as manhãs. Para mim é uma grande honra poder compartilhar com você da palavra de Deus, tá bom? Fiquem na paz, um beijo no coração e até segunda, em nome de Jesus. Tchau!